Vamos lá, sétimo ano, vamos para a revisão para a nossa provinha de matemática, tá? Então vamos lá. Número 1, a tia tem algumas coisas aqui, tá pedindo uma lesinha tranquilinha, aquela matériazinha lá que a gente viu lá no início do ano, tá bom? Oposto de um número, terça parte, quádruplo, dobro. Prestem atenção no seguinte: quando eu falar terça parte, é porque eu quero que divida por 3. O quádruplo é multiplicar por 4. Quinta parte, dividir por 5, tá bom? Não se esqueçam de que módulo e valor absoluto, o módulo, cadê minha caneta? Aqui minha caneta. O módulo é assim, por exemplo, o módulo de -2 vai ser sempre 2, tá? O módulo é a distância que aquele número está do zero. Então, como a distância, a gente tem que sempre ser um valor positivo. Mas eu poderia falar qual é o módulo de -2 também. O módulo não, o valor absoluto também é 2, tá bom? Então, tanto faz módulo ou valor absoluto, é a mesma coisa. E é igual o simétrico com o oposto, que também é a mesma coisa. O oposto vai ser sempre o mesmo número, só que com sinais trocados, tá bom? Agora, nós vamos para o número 2. Número 2. Número 2 são algumas expressões. Reparem o seguinte, ó. Menos 14 mais o menos 23. Então, ó, eu devo, número negativo, eu devo também. Aqui, ó, reparem que eu quero o oposto desse número. Quando eu boto um menos na frente, é que eu quero o oposto daquele número, tá bom? Aqui também, ó, o oposto desse número. Reparem, sempre que tiver números com sinais diferentes, ó, o mesmo número, mas os sinais diferentes. A gente consegue eliminar eles, tá? Porque, ó, se eu tenho 7, eu gasto 7, eu fico com 0. Agora aqui a gente está fazendo multiplicação e divisão. Lembrem das regrinhas de sinais. Ó, número positivo multiplicado por número positivo ou número negativo multiplicado por número negativo, e isso serve também para divisão, tá? Ou multiplicação e divisão, o resultado vai ser sempre positivo, ok? Eu multiplico ou eu divido e o resultado fica positivo. Agora, quando os sinais forem diferentes, o resultado sempre fica negativo, tá bom? Então, aqui vocês pensem logo isso, ó, sinal de menos, sinal de mais. Os sinais são diferentes, então meu resultado tem que ser negativo. Então, já vem aqui e já boto menos. E aí, depois resolve o 14 vezes o 15, tá? Então, primeiro vejam os sinais e depois façam as multiplicações ou divisões. Aqui, transforme as seguintes frações em números decimais. Gente, fração para transformar em número decimal. Basta dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Ok? Número 4. Transforme os números decimais exatos em frações e simplifique quando possível. Então, olha só. Se é decimal exato, quando eu falo em decimal exato, meu denominador, que é o número de baixo, ou vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1000 e assim por diante, de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, eu conto, ó, tem uma, duas casas decimais, então eu vou colocar 2 zeros. Tem uma casa decimal, vai ser 1 zero, tá bom? E vai repetir o número todo sem a vírgula. Agora, e aí não esqueçam de simplificar no final. Porque, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui assim, 0,25. Aí, ó, eu vou escrever 25 sobre, ó, tem duas casas decimais, então vai ser 100. Mas isso tem como simplificar, por exemplo, por 5. Dá para dividir os dois por 5. Aí, ó, 25 dividido por 5 dá 5 e 100 dividido por 5 dá 20. Continua dando para simplificar, então tem que simplificar, tá? 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Então, essa é a fração irredutível que representa o 0,25, tá bom?
Número 5, agora são dízimas periódicas para transformar em fração geratriz. Lembrem que quando for dízima periódica, o nosso denominador não é mais 100, né? Nem 10, nem 1000, vai ser 9, 99, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o quê? O número 5, que tá, eu vou fazer com outro para não dar resposta para vocês. Digamos que fosse 0,3333 aqui, eternamente, tá? Então, eu vou pegar o quê? O número 3 vai ficar em cima, porque é ele que está se repetindo. Quantos são os números que se repetem? Apenas um, só tem o número 3 se repetindo. Então, vai ficar 3 nonos, tá? Mas isso dá para simplificar por 3. Porque tanto 9 quanto 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, fica 1/3, tá? Outro detalhe é que se estiver assim, por exemplo, ó, se fosse 1,444, um exemplo. Então, ia ficar o quê? Em cima, eu tenho que apagar a vírgula e escrever, ó. Então, eu vou escrever 14, 1, e o 4 que está se repetindo, né? O 1 que está antes da vírgula. Só que por ele estar antes da vírgula, eu tenho que botar aqui, ó, menos 1, tá? E aí, como é um número só que se repete, eu só vou botar o 9 aqui embaixo. Vai ficar 13 sobre 9, ok? No número 6, nós temos algumas frações para resolver aqui, as operações para simplificar. Lembrem-se que a gente, quando tem operação com fração, a gente tem que ter os denominadores iguais. Então, aqui eu tenho 15 inteiro menos 1/3. Então, eu tenho o denominador aqui é 1, quando não tem nada. Então, primeiro eu tenho que igualar os denominadores. Então, como que eu faço para igualar os denominadores? Tem como fazer o MMC, ou então eu vou multiplicar, ó. 1 vezes 3 vai dar 3, e depois eu vou resolver como? Multiplicar esse por esse e esse por esse. Vou colocar aqui em cima e vou encontrar o resultado da fração, tá? Aqui, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Então, eu vou resolver esse, vou botar o mais e vou resolver esse. E aí, o resultado que der aqui, que eu vou somar com o resultado que estiver dando aqui, tá? Nesse outro, ó, aqui, ó, um número inteiro também. O denominador dele é 1, tá? Então, ou vocês podem primeiro fazer, por exemplo, fazer primeiro esse com esse, e aí depois resolver com esse, ou fazer tudo de uma vez no MMC. Letra D. Ó, letra D. Aqui agora é multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, gente, a gente multiplica quem está em cima por quem está em cima e quem está embaixo por quem está embaixo, tá? Agora, a gente tem a opção também de simplificar antes de fazer essas multiplicações. Lembra que eu falei, ó, sempre que tiver em cima e embaixo valores iguais, a gente pode cortar, tá bom? Então, ou então vocês vão fazer 12 vezes 8, o resultado vezes 5 sobre. E aí depois no final simplificar. Aqui é a mesma coisa, ó. Dá para simplificar. Vocês podem observar se tem como simplificar alguma coisa aqui. Se não tiver como, não tem problema. Vai multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E aí no final você simplifica se tiver como simplificar, tá bom? Então, ó, é isso, acabou. Façam aí que daqui a pouco a tia manda a correção para vocês, tá?